Você está preparado para ouvir Deus falar? Que é Deus que fala. Amém? Então, abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 9. João 9. Nós vamos ler bastante versículos. Nós vamos ler todo o capítulo, porém, nós vamos ler agora até o 25 e a gente vai conversando. Amém? Dá um glória a Deus. Quem abriu diz amém. Quem não abriu? Então vamos lá. João 9 é mole, né? João 9, versículo 1 diz assim: Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: Nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas, enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida, disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: Não é esse o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim e outros diziam: Não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: Sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou em meus olhos e disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei, e agora eu posso ver. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido, e ele respondeu: Ele colocou terra com saliva em meus olhos, e depois que eu me lavei, passei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram: Esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram: Mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego: O que você diz desse homem que o curou? Ele deve ser profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e estava curado. Por isso mandaram chamar os pais dele e perguntaram: Ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Os pais responderam: Sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora, nem quem o curou. Perguntem a ele. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo. Perguntem a ele. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois estes haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso disseram: Ele tem idade suficiente, perguntem a ele. Então, pela segunda vez, chamaram um homem que havia sido cego e lhe disseram: Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa sei: eu era cego e agora... Que milagre lindo, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre essa passagem. Lembrando que a gente já leu até o 25, mas a gente vai ver com mais cuidado, que não se refere apenas a uma cura física, e sim também a uma cura espiritual. Então, eu queria que você olhasse com esses olhos a partir de agora. E a gente vai destrinchar aqui. Amém? Vamos voltar lá. No versículo 1 diz assim:
Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Repete comigo. Jesus viu. Quem viu? Quem viu? Jesus viu um homem cego de nascença. Não foi o cego que viu, até porque isso seria, impossível, o milagre aconteceria antes, então não teria como. Foi o próprio Jesus que olhou aquele homem sentado como um mendigo, que a Bíblia diz, ali, sozinho, não muito cheiroso, certamente, jogado. O que isso, para a gente começar, representa para a gente? 3 coisas que eu queria que você guardasse nessa noite. De tudo aqui, que a gente nem começou, eu queria que você guardasse 3 coisas. Deus vê, Deus se importa com o que vê, e Deus dá uma resposta ao que vê. Eu vou repetir. Deus vê, Deus se importa com o que vê, e Ele dá uma resposta àquilo que Ele vê. Ou seja, Deus vê você no meio do seu problema. Pastora, estou afundada no problema, estou afundado no problema. Deus vê você lá no fundo, cheio de problema. Deus não é um Deus apático, que não se importa com o nosso sofrimento, que Ele está aqui só para receber a nossa adoração e não está nem aí para você. Não, Deus se importa comigo e se importa com você. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Glória a Deus, porque é a graça dEle, né? Porque se não fosse isso, nem eu nem você estaríamos aqui hoje. Então, glória a Deus que Ele se importa com a gente. O cego não chamou a atenção dele, como em outra passagem, um outro cego chama a atenção dele. Jesus, lembram desse? Filho de Davi, estou aqui. Não, esse não fala nada. Jesus enxerga aquele homem e sabe que aquele homem precisa de Jesus, porque todos nós precisamos. Então, Deus vê, se importa, Deus vê você, se importa com você e te dá uma resposta. Se você não teve hoje, você vai ter. Você crê nisso? Em nome de Jesus, porque nós vamos pedir a resposta e Ele vai dar. Amém? Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em todo... Não, vamos comigo. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Observam tanto os maus como os... Então, Ele vê o mal também, tá? Ele vê o mal, Ele se importa com o mal e Ele dá uma resposta para o mal também, tá? Mas não é o nosso caso, amém? Então, vamos continuar. Versículo 2. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Os judeus acreditavam que para uma pessoa ter nascido com algum tipo de doença, era porque o próprio bebê havia pecado dentro do ventre, ou que os pais haviam pecado, entre outras coisas também que eles acreditavam lá. Mas aqui, os discípulos vão e perguntam: quem pecou? Alguma coisa, teve de errado para esse homem estar aí. Aí eu queria que você prestasse atenção aqui. Quem eram os discípulos? Que andava com Jesus. Eram homens que já tinham entendido quem Jesus era. Nesse momento aqui, homens que já tinham visto alguns milagres de Jesus. Sabiam que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus. Agora, preste atenção comigo. Qual deveria ter sido a atitude dos discípulos? E a nossa, hoje? Os discípulos deveriam olhar para aquele cego, junto com Jesus, e pensar o quê? Espera aí,
Jesus é o Messias. A gente está andando aqui. Jesus me para aqui, olha para o cego. Tem coisa aí, né? Jesus é o Filho de Deus, eu já entendi isso. Eu já vi Jesus fazer milagres. O que eu, como discípulo, vou pensar? Jesus vai fazer alguma coisa com aquele homem. Se não for dar a visão para ele, eu sei lá. Vai levantar aquele homem vai, sei lá, vai prosperar de alguma forma, ou ele vai enxergar. Alguma coisa Jesus vai ter que fazer, porque é o próprio Filho de Deus, o Messias, parando no meio do nosso caminho e olhando para você. Alguma coisa tem que acontecer. Mas não foi isso que os discípulos se preocuparam. Eles olharam Jesus, olhou o cego, olhou Jesus. Jesus, qual a culpa? Que coisa esse homem nasceu cego. Ou pecou no ventre, ou a mãe e o pai pecaram, né, Jesus? É a gente. É a gente. A gente especula muito. A gente pensa demais. A gente fala demais, é ou não é? É a gente. O milagre, a solução está na frente dos discípulos. A doença está ali nesse caso. A solução está aqui. Mas eles estão completamente cegos para o que Jesus pode fazer e somente enxergam aquilo que o olho natural vê. Aquilo que a regra humana na época ditava. É isso que a gente faz. A gente às vezes está tão afundado no problema, que às vezes Jesus olha para a gente, a solução está na nossa cara, mas a gente não consegue ver, porque a gente está cego. Cego, totalmente contaminado pelo mundo, a verdade é essa. Os nossos olhos estão contaminados pelas coisas materiais, vamos dizer assim, do mundo. Pelo mundo. A gente não enxerga Jesus na nossa frente. A gente prefere enxergar quem? O problema, a circunstância, ou o culpado. Eu sou culpado pelo que eu estou vivendo, meu marido é culpado, minha esposa é culpada. Pare de culpar, pare de achar culpado para o teu problema. Pare de se culpar. Eu estou assim hoje porque de fato, escolhas têm consequências. O pecado tem consequência. Agora, não é para você ficar focado nisso, é para você focar em quem? Em Jesus que está te olhando. Mas não foi isso que falou mais alto para os discípulos. A visão espiritual, ela vê o que ainda não aconteceu. É essa visão que eu e você precisamos ter. O título do culto é enxergar a vida, nem sei mais, agora esqueci. Mas é alguma coisa assim, enxergar pela ótica de Deus. É enxergar como Deus enxerga. E não como um ser humano enxerga. Por quê? Porque você e eu fomos chamados para viver o sobrenatural. Porque nós não somos daqui, meu irmão, minha irmã. Então, eu não fui chamado para viver somente no natural. Eu fui chamada também para viver E você também. Nós fomos chamados para viver o sobrenatural. Sobrenatural significa o quê? Acima do natural. Ou seja, acima do nosso entendimento humano. Então não adianta que não vai dar para entender. A gente só vai ver o que Deus fez. Mas entender tem coisa que não é para entender. Que Deus faz e acabou. Por quê? Porque está acima do que eu posso pensar, do que eu posso imaginar. Amém? Então, os discípulos focaram no culpado, no problema, coisa que a gente não deve fazer. Amém? Então, vamos ver o que Jesus falou com eles. Versículo 3. Jesus respondeu para os discípulos: nenhuma coisa, nem outra. Isso aconteceu para que o poder de quem? Eu vou ler de novo.
Jesus respondeu, nem uma coisa, nem outra. Isso aconteceu... não está aqui, gente. Desculpa. Técnica. Cadê meu versículo? Não tem? Deu problema? Versículo 3. Isso, vamos comigo. Jesus respondeu, nem uma coisa, nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. É como se Jesus estivesse falando para eles assim, quer parar de achar um culpado? Quer parar de ficar perguntando, resmungando, reclamando? E foca aqui, é o próprio Cristo em frente a um cego. O que você acha que pode acontecer aqui? Você acha que Jesus vai parar para falar para o cego que ele pecou no ventre da mãe? É a solução na nossa cara, mas a gente está cego, porque a gente só pensa que não tem dinheiro, a gente só pensa que o casamento está horroroso, que o marido está isso, que a esposa está isso, que a empresa está falindo, a gente só pensa no ruim. Mas Jesus está te olhando, está na sua frente, e você está procurando um culpado, ou sei lá o quê. Perguntando para Deus, por que a minha vida está assim? Quem nunca, né? Por que, meu Deus? Atirei pedra na cruz. Quem já ouviu? Não é possível. Não, querido, o foco está errado. A ótica está errada, a visão está errada. É para olhar para quem? Para a solução, que é Jesus. A tua visão, o teu foco tem que tirar do natural e ir para... Vou repetir. A tua visão tem que sair do natural e ir para... o sobrenatural. Versículo... Cadê? 4 e 5. 4 e 5, vamos ler. Jesus continuou falando. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. 5. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou... A luz do mundo está na nossa cara. Está aqui com a gente. Mora na gente. O Espírito Santo está com a gente. Mas a gente está vendo o quê? O problema. As circunstâncias, o porquê que ele nasceu cego, entendeu? Aí você vai aplicar na sua vida. Por que está acontecendo isso? Lembra lá de Agar? Quem lembra de Agar? Agar estava no deserto com seu filho Ismael. Acabou a água. O que ia acontecer com eles, sem água no deserto? Morrer de sede. Mas aí, a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar, e ela passou a enxergar um poço. Deu para entender ou não? A solução está na nossa frente, olhando para a gente. A gente está afundado no problema. A gente não enxerga Jesus. Mas aí vem Ele, e abre os nossos olhos hoje, para você enxergar o poço, para você enxergar um milagre, para você enxergar que tem solução, que tem saída, que não é o fim para você. É Deus falando, calma, eu estou aqui. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? E aí ele fala, eu sou a luz do mundo, ou seja, ele fala, eu sou a solução, discípulos. Enquanto eu estou no mundo, porque Mateus 5,14 diz o quê? Nós somos a luz. Por quê? Porque Jesus não está mais na terra, né? Então, quem é a luz do mundo hoje? Nós. Como é que a luz do mundo está capengando, vamos dizer assim? Como é que a luz do mundo está assim? Tem nada, é um sofrimento, e só reclama. Isso não é a luz do mundo, gente. Isso não é a luz do mundo. Nem vou falar de que é a luz, porque não tem luz.
Vamos parar com isso, vamos reagir. Ele falou, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, e eu sou a luz para esse cego aqui. Hoje, Jesus a gente vai esperar ele voltar, mas ele não está mais na terra. Graças a Deus, ele vai voltar para nos buscar. Mas enquanto isso, eu e você somos a luz do mundo. Então, eu preciso olhar o cego e dizer, Jesus, cego, vamos botar o quebra-cabeça? Vai ter milagre. Então, eu preciso olhar o meu problema, olhar o que eu estou passando, olhar Jesus e o meu problema, ainda que seja impossível, porque é aí mesmo que Deus trabalha. É aí que é bom. Porque quando é impossível, sai do nosso controle, porque você não tem o que fazer. Não adianta a gente fazer nada, porque não vai ter o que fazer. Então, aí que é maravilhoso, porque aí é Ele mesmo. Então, você tem que olhar, Jesus problema, Jesus monta o quebra-cabeça. A gente tem que fazer isso todo dia. Levantou um problema, você precisa, eu sou a luz do mundo, Jesus está comigo. Olha para Jesus e olha para o teu problema. Agora, olha mentalmente. Olha aí. Quem quiser fechar os olhos, fecha. Quem não quiser pode ficar de olho aberto. Olha o tamanho de Jesus, que você louvou aqui, que criou os céus e a terra, para o tamanho do problema que você vive, seja ele qual for, de um câncer no limite, que não dá mais, para uma gripezinha, não importa. Olha o tamanho do teu problema e o tamanho do teu Deus. Não tem como comparar. Não dá para comparar. É muito pequeno perto do teu Deus. E quando a luz chega, não tem mais trevas, amém? Então é isso que ele está falando. Versículo 6 e 7 diz assim, depois de dizer isso, Jesus, o que ele fez? Cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. 7. Em seguida, disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Tu já pensou? Se você vem aqui na igreja, o pastor Sérgio passa um cuspe numa terrinha aqui, e passa no seu olho e manda você lavar lá no rio. Você sai daqui, né? Falando, pastor Sérgio, né? Não dá, né? Mas Jesus fez. Ele cuspiu, misturou a terra e aplicou nos olhos do cego. Aí eu te pergunto, ainda fez ele ir lá, lavar. Por que Jesus fez isso? Historiadores falam que, como ele era cego de nascença, né? Não havia nada, né? Tipo, retina, não tinha nada no olho. O olho era ali, nada. E ele fez do barro, igual ele fez Adão, e botou no olho. A questão é a seguinte, Deus, se você lê o Evangelho todo, você vai ver que as curas são direcionadas, né, como eu posso dizer, específicas para aquela pessoa. E ele age, ele realiza o milagre de acordo com o que aquela pessoa precisa. Esse cara não conhecia Jesus. Ele nem chamou por Jesus. Esse cara precisava crer para que o milagre acontecesse. Então Jesus cospe, põe terra no olho do homem, ainda manda um homem cego, com cuspe e barro no olho, se lavar. Não é à toa. Esse homem precisava crer. Esse homem precisava acreditar naquilo ali para que o milagre acontecesse. Precisava uma atitude daquele homem, porque não foi o homem que clamou por Jesus.
precisa de você fazer alguma coisa. Crer. Aquele homem poderia muito bem, quando sentisse a lama, ter falado: o que é isso? Eu não enxergo, mas o que é isso? O que é isso? Botando no meu olho aqui? Quem é você para mandar eu me lavar lá? Tá de brincadeira. Gente, pensa comigo, vai lá no cego. Você acha que aquele homem nunca ouviu nenhuma zombaria? Vai enxergar quando? Sei lá. Aquele homem era mendigo, gente. Ele deve ter ouvido de tudo na vida dele. Vou fazer um milagre. Vai enxergar, fica esperando aí. Sei lá. A gente não sabe o que aquele homem ouviu. Fato é que Jesus chegou, cuspiu, botou no olho, mandou ele lavar. Ele podia muito bem ter dito: vá tomar banho. É ou não é? Vem aqui, eu estou aqui quieto, vem cuspir aqui e mandar eu me lavar. Não, gente. Ele ficou quieto, recebeu lá a lama e foi no tanque de Siloé. Voltou o quê? Enxergando. Por quê? Porque ele creu, ele acreditou que aquele homem chegou cuspindo e botou a lama, que aquele homem era diferente. Esse homem é diferente, ele vai fazer alguma coisa no meu olho. Ele vai fazer alguma coisa na tua vida, mas você precisa crer. Aquele homem precisou ficar quietinho, sentindo a lama, quietinho, indo lá no tanque, se lavar e voltando quietinho, acreditando que alguma coisa ia acontecer. Se aquele homem tivesse rido, mandado Jesus ir para sei lá onde, aquele homem não tinha sido curado. Sabe qual é o nosso problema? A gente não acredita que ele possa fazer. Porque lê aqui, que coisa linda. Que bênção, Jesus curou o cego. Mas aí quando se trata de você, a gente vai: não, eu não tenho dinheiro, eu não tenho saída para mim, eu estou doente, não tenho para onde correr, o médico disse que eu vou morrer. Não interessa aqui o que o médico diz, não é que não interessa, tá? Mas eu vou falar aqui. Interessa o que Jesus diz. Você vai ao médico, você vai ouvir o que ele tem para dizer, você vai fazer o que ele mandar, mas você tem um muito maior do que o teu médico. Então não interessa. Você pode até se abalar quando receber o diagnóstico. Meu Deus, estou com tal coisa. Mas você vai sair daquele consultório dando glória a Deus. Por quê? Versículo, peraí, nós vamos ler. Não, calma aí. Cadê? Eu sei lá. Mas ele diz que o poder de Deus vai se manifestar onde? Naquele homem. Então o poder de Deus vai se manifestar onde? Na tua vida. Ele diz: essa doença não tem culpado, é para que o poder de Deus se manifeste na sua vida. Eu estou falindo, é para que o poder de Deus se manifeste na sua vida. Eu estou doente, é para que... É isso. É isso. Marcos 9:23 diz: tudo é possível para aquele que... Então, gente, se tudo é possível, presta atenção comigo, porque a gente não presta. Presta atenção, se tudo é possível, então é uma gripezinha que está com o narizinho escorrendo, incomodando, e é um câncer terminal. É tudo. Tudo é possível se você crer. Mas você tem que crer. Você tem que ser igual a esse homem aqui. Se levantar, entendeu, né? Ir lá no tanque e se lavar. Você tem que profetizar, você tem que citar versículos, você tem que orar, você tem que... Não, eu não aceito isso. Eu sou filho de Deus, você tem que guerrear. A gente cantou um louvor aqui sobre isso. É isso, gente. A gente tem que fazer isso, a gente é exército de Cristo. E você e eu somos luz do mundo. Alô, quem estiver do nosso lado, vai ver isso. E vai falar como é que é possível isso. É possível porque tudo é possível àquele que crê.
Vamos continuar, versículo 8 e 9. Então, o cego foi curado. 8 e 9. 8. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é esse o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? 9. Alguns diziam que sim, e outros diziam não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Naquela época, na situação que ele se encontra, hoje não, hoje você tem várias possibilidades, graças a Deus. Mas naquela época, um cego, ainda mais de nascença, nunca enxergou. Gente, não tinha outro destino senão mendigar. Não tinha. Era para ser mendigo mesmo, não tinha como ele fazer nada na vida. E aí o pessoal começou: não é possível. O que é isso? Isso aí não era aquele homem que ficava pedindo a gente ali, que a gente zombava dele? Isso aí é minha parte. A gente ria dele, como é que esse homem está aqui andando, vendo, gente? É porque Deus faz a obra completa. A transformação foi tão impressionante que as pessoas não reconheciam aquele homem. Então você começa a receber para você aí agora, onde você está, que a transformação vai ser tão grande que as pessoas à sua volta não vão acreditar. É isso que Deus faz. O milagre é tão grande que as pessoas não vão acreditar. O destino daquele cego era mendigar. Nasceu cego, viveu cego e morreu cego, gente. Gabriela, nasci assim, morrer assim, sei lá como é que é. Não é? Quem disse que o teu destino é esse que você pensa que é? Quem disse que tu vai viver a vida inteira desse jeito que você está vivendo agora? Vamos parar com isso. Você tem um Deus. Quem disse que o teu destino é esse? Ah, não, meu pai era assim, meu avô era assim. Quantas pessoas a gente escuta falando, principalmente casamento. Ah, casamento da minha família não dá certo, não. Meu pai foi assim, meu avô foi assim, bisavô foi assim, tataravô foi assim, tio é assim. Está repreendido, está desligado da sua vida. O seu não vai ser assim. A gente tem que parar, a gente tem que começar a agir, levantar. A igreja de Cristo precisa levantar. Não, comigo não é assim, o meu destino não é esse, não é o fim. Não está na hora de desistir. Aí, até o pastor Sérgio recebeu isso aqui na conferência. Não está na hora de parar, pastor Sérgio. É isso. Deus tem mais para mim e para você. Então, vamos embora. Amém? 10 e 11, versículo 10. Quem curou você? Continua, né? Toda a vida fica isso. Perguntaram eles: o que aconteceu? 11, ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou em meus olhos e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei, agora posso ver. Ele não conhecia Jesus. Até agora, quem era Jesus para esse homem? Quem? Um homem. Um homem que curou ele. Então, até então, ele fala que Jesus é o homem. Versículo 12. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido e ele respondeu: de novo, ele colocou terra com saliva em meus olhos e depois que eu me lavei passei a enxergar. 16. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram: mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Consegue perceber que os fariseus estão completamente cegos? Totalmente cegos. Incrível isso, gente. É o que acontece comigo e com você. O cara era cego de nascença, foi curado, mas o que importava para os fariseus era que a cura foi feita num sábado. Ao invés deles, tudo bem que era uma regra, tá? Por isso a indignação deles, ok?
Não é que seja infundada, não tá certo, tudo bem, para eles lá. A questão é que houve um milagre. E ao invés deles falarem, peraí, tudo bem, foi no sábado, mas... o homem, inclusive os judeus sabiam que uma cura, um cego de nascença, só Deus poderia curar. Então era para eles fazerem o quê? Tudo bem, está errado, mas aí a gente tem que ter alguma coisa errada com a gente também. Será que de repente esse não é o Messias? Afinal de contas, ele curou um homem cego de nascença. Não, isso não importava para eles. Os fariseus não viram a cura como algo, achavam que era um pecador, por ter feito no sábado, está errado e basta. Estavam totalmente cegos, porque a religião falava mais alto. Eu não sei o que fala mais alto para você na sua vida, mas você aí pode começar a pensar, o que tem falado mais alto, que tem te impedido de enxergar Jesus te olhando? Um milagre na sua frente, igual Agar. Ela só enxergou quando Deus abriu os olhos. Então, Abraão também, quando foi lá sacrificar, porque Deus mandou Isaac, o filho dele, ele fez tudo para sacrificar, querido. Com ele não tem essa. Botou Isaac ali e vamos embora para sacrificar. Mas aí Deus providenciou um carneiro lá, um cordeiro, sei lá, algum animal, para sacrificar. Fato é que não foi Isaac. Porque ele viu, estava na frente dele, mas ele só viu depois. É a mesma coisa, gente. O que está falando alto, que a gente não consegue enxergar, é o problema, é a ingratidão. Você sabia que a ingratidão cega a gente? A ingratidão faz com que a gente só olhe as coisas ruins que acontecem. Tudo é ruim. Nada é bom. Eu sempre falo isso, mas o fato de você ter comido hoje foi uma provisão de Deus. O fato de você ter vestido uma roupa, ainda, mas é velhinha, não interessa. O fato de você ter uma roupa é provisão de Deus. O fato de você ter vindo aqui de van, a pé, na chuva, de carro, de ônibus, eu sei lá como, não importa. O fato de você estar aqui é provisão de Deus. Então a gente precisa ser grato. Seja grato, a gente precisa aprender isso. O Jonathan falou um pouquinho aqui sobre agradecer no início. Agradecer. A gente tem que agradecer mais. Vamos parar de olhar só coisa ruim. Já viu aquilo? Sempre o do outro é melhor. O carro é uma lata velha. Os filhos são tudo bagunceiros. O casamento está ruim. O do outro está tudo bom. Ainda mais em rede social. Aí mesmo que você acha que está tudo maravilhoso. Não está. Dá glória a Deus pela lata velha e não chama de lata velha. Dá glória a Deus pelos seus filhos, pelo seu casamento, seu marido, sua esposa. Dá glória a Deus pelo seu trabalho. Para de olhar a grama do vizinho, gente. Que a gente olha. Eu sei, eu também olho. Está repreendido. Em nome de Jesus. Vamos ser gratos. A ingratidão cega a gente. Guarda isso quando você for reclamar de alguma coisa. Quando você fez alguma reclamação, você lembra. A ingratidão me cega. Eu não vou ser ingrata, eu vou ser grata, para que eu possa enxergar as bênçãos de Deus à minha volta. Amém? Então vamos lá. Rapidinho. O que está escrito em 1 Tessalonicenses 5,18? Só para corroborar. Quem sabe? Em tudo dai. Só para a gente acabar esse assunto. Porque o próprio Paulo aqui, pelo Espírito Santo, está dizendo: em tudo dai graças. Então está na Bíblia isso. Versículo 17, não é isso? É isso, né? Já estou no 17, né? Então vamos. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego: o que você diz desse homem que o curou? O que ele respondeu? Não é só um homem mais. Lembra que o cego via Jesus apenas como um homem? Não é mais. Ele deve ser... Olha os olhos se abrindo desse homem. Não é só, como eu falei no início,
sobre cura física. É cura espiritual também. Aquele homem está começando a enxergar Jesus. Deve ser profeta. Versículo 18. Não, é isso. Os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e estava curado. Vamos pular aqui para a gente ganhar tempo. Aqui ele fala com os pais, que nós lemos. Os pais têm medo de dizer que criam. Vamos para o 24. Pula para o 24 aí. Então, pela segunda vez, chamaram um homem que havia sido cego e lhe disseram: Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. 25. Qual a resposta do homem? Não sei se ele é pecador, respondeu o homem. Mas uma coisa eu sei, gente, eu era cego. O que ele está falando aqui? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. O que ele está falando aqui? Não é pecador, gente. Ele está falando para os fariseus. Não pode ser pecador, queridos. Está ele falando aqui na minha versão. Eu era cego e vejo, os olhos desse homem estão se abrindo. Vamos continuar para a gente ver o que vai acontecer. 26, que a gente ainda não leu, a gente vai ler agora. 26. Mas o que ele fez, perguntaram, como ele o curou? Você está vendo que a cegueira é um negócio sério, né? Não enxerga mesmo. Não quer enxergar mesmo. Vocês estão percebendo isso, né? 27. Eu já lhes disse, exclamou o homem, vocês não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulo dele? Então eles o insultaram e disseram: você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem. Que coisa mais estranha, respondeu o homem. Ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem, não seria óbvio? 31. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, repete comigo, se esse homem não fosse, se esse homem, ele já reconheceu que Jesus era de Deus. Não teria conseguido fazê-lo. 34. Você nasceu inteiramente pecador, disseram eles. E quer ensinar a nós? Então os expulsaram da sinagoga. Ele pregou, né? Ele pregou para os fariseus. Esse homem não foi só curado fisicamente, como ele já está pregando. E já consegue perceber que é parte de Deus, Jesus. Ainda não reconhece como Messias. Agora, deixa eu falar uma coisa com vocês. Conforme a gente está falando, era o homem, depois ele vai ser, já reconheceu como profeta, parte de Deus, disse que não é pecador. A vida nossa aqui é e eterna. Nós até falamos isso no GP dos jovens, semana passada, retrasada. A nossa vida é um eterno conhecer a Cristo. Oséias 6,3 diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. João 17,3: ora, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aquele homem, ele precisava conhecer Jesus. Porque sim, ele só tinha conhecido o milagre. Está aí o problema da gente só querer o milagre. Eu preciso conhecer. Se a vida eterna, João falou aqui, é conhecer a Cristo, se você eternamente, literalmente, vai conhecer a Cristo, por que a gente acha que aqui na terra a gente não precisa conhecer? Já parou para pensar nisso? A gente precisa conhecer a Cristo, saber quem Ele é. Por isso eu falei no início, vocês estavam louvando, prestaram atenção no que louvaram? Vocês sabem de que Deus vocês estão falando? Qual Deus que vocês estão adorando? Vocês conhecem o Deus que vocês têm? Pastora, não conheço. Então você vai mergulhar aqui,
vai conhecer e vai ficar maravilhado com o que vai ver. Porque Ele é bom, Deus é maravilhoso. Mas só sabe realmente isso quem conhece a Ele. Que falar é uma coisa, mas sentir é outra. Então a gente precisa conhecer, igual Oséias falou, conhecer e prosseguir em conhecer. Se para você, assim como para aquele homem, hoje, Jesus é só o homem que cura, então começa hoje a mudar isso. E começa a buscar conhecer a Ele. Amém? Você precisa conhecer a Cristo. 39. Então Jesus disse. É 39, gente? Me ajuda aí. 39. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer com que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto o ouviram e perguntaram: você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam o que podem ver. Não, eu pulei, né? É isso aí, está prestando atenção, hein? Eu pulei, gente. Nós vamos ler o 35 agora. Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem. Olha aqui, sabia que estava errado, peraí. Eu lembro do texto, está faltando Jesus com o homem aqui de novo. Então, Jesus, depois de tudo isso, Jesus vai novamente ao encontro daquele homem. Segundo encontro daquele homem com Jesus. E ele fala para aquele homem: você crê no Filho do Homem? 36, quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. 37, Jesus respondeu: você ouviu e ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem, e adorou a Jesus. Aqui ele se converteu. Aqui ele conheceu. Aqui ele falou: uau, é Jesus. E o adorou. É isso que acontece quando a gente conhece. A gente adora. Que a gente não aguenta de tanto poder. Quem já sentiu sabe o que eu estou falando. Se você não sentiu, você vai sentir. Amém? Só depende de você, é só crer. E aí, cadê? 39 e 41 que nós lemos, para a gente encerrar aqui, o grupo de louvor pode subir. O que Jesus falou aqui? É o seguinte, gente, cego para mim é aquele que enxerga, mas não quer ver. É isso que ele falou aqui. Os fariseus que tinham um conhecimento sobre Deus, eram estudiosos, deveriam enxergar com os olhos, pela ótica de Deus, mas não fizeram, porque algo estava falando mais alto. Então ele está falando, cego é aquele que só vê o lado ruim das coisas, é aquele que não agradece a Deus por nada, por ter vindo, por ter comido, por ter acordado e respirado. É aquele que só vê o que é ruim. É aquele que fica preocupado com o do outro. Que ele é melhor. Estou mais tempo na igreja que ele. Eu devia estar com um carrão e não ele. Você não entendeu nada. Você está cego se você pensa assim. Mas não tem problema não, porque tem saída para você. Ele abre e está falando: eu estou aqui na tua frente. Eu estou te olhando. Eu me importo com você. E eu estou dando uma resposta para você. Agora, se você vai pegar ou não, aí é com você. Começa, deixa ele abrir os seus olhos hoje. A gente vai orar daqui a pouco. E começa a olhar as bênçãos na tua vida. Que tem. Começa a agradecer.
E começa, gente, a agradecer e profetizar aquele milagre que aos olhos naturais você não vê. Aquele médico que você só ouve coisa ruim quando você vai, aos olhos naturais, não tem jeito. Mas o que eu falei no início? Nós não nascemos para viver só no natural. Você não é só um cidadão da terra, querido, querida, em nome de Jesus. Presta atenção nisso. Você não é só um cidadão da terra que vai morrer e acabou. Você é um cidadão do céu também. Você foi chamado para viver, eu vou repetir, o sobrenatural. Para com comodismo. A verdade é que a gente se acomodou, a igreja se acomodou, a gente não vê quase não vê paralítico andar, cego enxergar, surdo ouvir. A gente estagnou. Vamos levantar. Não aceite isso que você está vivendo na sua vida. Não foi para isso que Ele te criou. Você é filho de Deus, não é filho do Zezinho, só não daqui da terra, com todo respeito aos pais, mas não é isso, é filho de Deus. O Zezinho não pode dar o que você precisa. Para de confiar nos homens, gente, para de confiar em você, que a gente é assim, eu também, não, eu posso, eu vou, não. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu queria que a gente vai orar, eles vão louvar, mas eu queria que você, em nome de Jesus, tivesse a sua visão enquanto você ora, que você fechasse os seus olhos e que a visão que você tivesse era de Jesus te olhando. Igual aquele cego, Jesus olhou aquele cego. Vamos ficar de pé, para a gente fazer isso, para a gente orar. Presta atenção. Eu quero que você, em nome de Jesus, você precisa sair daqui entendendo, meu Deus, entendendo isso. Jesus, Ele não veio no mundo e Ele não morreu em nosso lugar só para mudar a nossa realidade de vida. O que fez? Alguém aqui foi transformado depois que conheceu a Cristo? O cego passou a enxergar. Mas o que eu quero que você entenda é que não foi só por isso, está entendendo? Ele morreu, ele veio, e te salvou e está aqui para te transformar, para mudar a sua realidade de vida, mas também para mudar a sua ótica, a maneira como você enxerga a vida. Você não pode enxergar a vida como qualquer pessoa que não conhece a Cristo. Porque senão não há diferença entre nós e eles. E tem que haver uma diferença. Por quê? Porque eu preciso levar para eles alguma coisa. Falar, peraí, tu não está perdido não. Tem um Deus aqui comigo, que está aqui, me fez enxergar, Ele vai te ajudar. É a luz do mundo. Porque é muito fácil a gente vir para a igreja, sentar e louvar, que bênção, Jesus curou o cego, que palavra, meu Deus, Jesus cura. Glória a Deus. Quando é segunda-feira é tudo a mesma coisa. E vocês sabem disso porque é a mesma coisa. Ou pior, já acorda reclamando e esquece tudo que foi falado aqui. Vamos mudar? Quem está comigo? Vamos ser um cristão de verdade. Eu também estou nessa, Jesus, eu incluo aqui. A gente precisa ser um cristão de verdade. Quando o problema se levantar, às vezes quando você sair daqui vai se levantar algum problema, você vai agradecer a Deus.
não pelo problema, mas porque o poder de Deus vai se manifestar no problema. Está entendendo como é que é a ótica de Deus? Não é agradecer pelo problema, que maravilha. Não, é maravilha porque é mais uma vitória, é mais um milagre. É o poder de Deus se manifestando. E as pessoas à minha volta vendo Jesus se convertendo. Meu Deus, que doideira. É isso. Vamos junto? Posso contar com vocês? Então feche seus olhos nesse momento. E veja, gente, da maneira que você quiser. Mas eu queria que você visse Jesus olhando para você, se importando com você e te dando uma resposta. Feche seus olhos. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, a tua igreja está aqui e nós estamos, Pai, decididos a mudar. Decididos, Senhor, a fazer diferente. Como o Senhor nos ensina, Deus. Obrigada por isso. E com essa palavra que nós ouvimos nessa noite, Pai, nós não queremos ser como os discípulos aqui, faladores, que falam muito, especulam muito, pensam muito. Não. A gente quer ser, como o Senhor disse em Mateus, luz do mundo. Nós queremos levar o Senhor para as pessoas, Pai, ao nosso redor. Seja na cidade ou fora da cidade, no estado, no Brasil, no mundo, eu sei lá. Eu sei, meu Deus, que a gente está disponível agora. Se coloque à disposição dEle. Então, Espírito Santo, eu não sei o que essas pessoas precisam, meu Deus, mas elas estão falando, cada uma delas contigo, e o Senhor sabe, porque o Senhor vê cada um de nós aqui. O Senhor está vendo e se importando com a vida de cada um aqui que está orando junto comigo com fé. E nós queremos te pedir que haja milagre, Senhor. Que haja milagre, porque onde o Senhor está, existe milagre. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O que faz e acontece, ninguém pode impedir quando o Senhor quer fazer. E a tua palavra diz, meu Deus, que o teu poder está à nossa disposição. O poder de Deus está à tua disposição aqui. Lucas 10:19 diz: eis que vos dou o poder. Esse poder que nós falamos aqui, que vai se manifestar no teu problema, é esse poder que está à tua disposição agora. A pergunta é, ou você pega esse poder e começa a clamar, ou você vive tudo como está e nada muda. Oh meu Deus, em nome de Jesus, nós decidimos nessa noite mudar. E nós pegamos esse poder que o Senhor nos concede e oramos agora, em nome de Jesus, pelo teu poder. Agora, Senhor, nos casamentos, nos filhos, aquele filho na droga, meu Deus, o Senhor vai buscar aquele rapaz lá na boca de fumo. O Senhor vai buscar em nome de Jesus, e ele vai estar aqui te adorando, em nome de Jesus. Meu Deus, começa a trabalhar nessas pessoas, que haja cura, começa a dizer, começa a profetizar, meu irmão, a cura. Ah, mas é câncer, em nome de Jesus, abra os seus olhos. Abra nossos olhos, meu Deus, em nome de Jesus. Vai saindo o câncer agora. Vai saindo o câncer agora. Em nome de Jesus. É Lucas 10:19. Todo caroço vai sair agora. Em nome de Jesus, é na autoridade do teu poder, Senhor. A gente não está aqui brincando, Senhor. A gente confia, a gente crê, a gente acredita que o Senhor curou aquele cego. E se o Senhor botou uma retina nova naquele homem, se o Senhor botou um olho novo naquele homem, coloque em nome de Jesus uma coluna nova, um seio novo, em nome de Jesus. Pode colocar, Senhor, a gente crê. A gente crê. A tua igreja crê. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Começa a profetizar a cura da depressão.
Em nome de Jesus. Se você tem alguma doença física e você pode colocar a mão no local, coloque a mão agora. Em nome de Jesus. Deus está aqui, gente. Deus está aqui. Não há dor de cabeça que fique aqui. Em nome de Jesus. Começa a passear. Espírito Santo, passeia sobre esse lugar. Vai tirando o trauma, Jesus. Vai tirando o trauma dessa criança que foi abusada sexualmente. Ela não consegue viver. Essa pessoa que já se tornou adulta e não consegue esquecer. Em nome de Jesus, está quebrado e desligado isso na vida dessa pessoa agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem Espírito Santo. Toda depressão, todo pânico, em nome de Jesus. Chega, diabo, chega. Sai dessa casa, sai dessa família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.